Olá, eu sou a professora Andriele Ribeiro, sou professora de Ciências e Biologia. A nossa aula vai ser para o 7º ano e o nosso tema é Reino Monera, ou seja, as bactérias. Você está estudando aí ao longo desse tempo seres vivos e você aprendeu que os seres vivos se dividem em reinos, os 5 reinos: reino monera, reino protista, os fungos, né, o reino fungi, reino animalia, dos animais e reino plantei, são as plantas. Vamos começar então pelo reino monera. O reino monera é composto por quem? Pelas bactérias, os seres mais primitivos que existem. Como é uma bactéria? Bactérias são seres unicelulares, formados por uma única célula e com um tipo de célula chamada procarionte. A célula procarionte, normalmente, em ciência, o prefixo pro dá a ideia de primeiro ou de primitivo, ou seja, uma primeira célula, célula primitiva. A célula procarionte é de qual forma? Dá uma olhada aqui. Esse é o esquema de uma bactéria. A gente vê que ela é simples, ela tem ali sua membrana plasmática, ela tem uma cápsula que a envolve, e repare que o material genético dela é solto no citoplasma, tá vendo? E esse material genético solto no citoplasma é uma característica de célula procarionte. Algumas podem ter estruturas que ajudam na locomoção, como essa que tem um flagelo, e outras não têm. Tem aí o DNA bacteriano, correto? E vamos para outra tela. E você entendeu que, como característica de reino monera, principal são seres unicelulares e tem célula procarionte. Vão ter todos os mesmos formatos, como a gente viu? É dividido, uma bolinha. Tem vários formatos, várias formas de bactéria. Vamos dar uma olhada nesse esquema. A gente tem ali células, bactérias, uma bolinha só, divididas em duas, agrupada em 4, 5 ou mais, né? E cada uma tem ali a sua classificação, o seu nome. Também a gente tem célula formato em bastões, tá? Parecendo um bastãozinho, da mesma forma, tanto unitária como em colônia. Tem também em formato de vírgula, que são os vibriões, né? É um bem famoso da cólera, que causa cólera, né? E a gente vê que os bastões têm umas variações, né? E então temos as que são as espiraladas, né? Os espiroquetas, esse formato em espiral, como se fosse de caderno, são as espiraladas, certo? Então a gente viu que tem formas diferentes de bactérias. Essas bactérias vão ser encontradas em diferentes ambientes. Temos bactérias em ambientes quentes, frios, ar, gelo. Na Antártica tem bactéria? Tem bactéria. Beira de vulcão, temos bactérias em vários ambientes, em extremos, em temperaturas muito altas. Então, as bactérias vão estar em ambientes variadíssimos, né? Em todo o nosso planeta. Elas vão estar se reproduzindo de uma forma. De um modo geral, ela vai ter uma reprodução chamada assexuada, ou seja, a reprodução que gera clones, que não vai ter uma troca de material genético, uma troca de DNA, no qual ela vai formar um clone dela mesma. O tipo, né, que é o nome que a gente dá na reprodução de bactéria, é chamada divisão binária, ou seja, cisseparidade. Na divisão binária, ela se multiplica, ela duplica o material e se divide em duas. Isso vai acontecer de forma rápida e é vantajoso. Ela não precisa de um parceiro, é rápido. Agora, a única forma de reprodução de bactéria? Não. As bactérias também se reproduzem de forma assexuada, havendo trocas de material genético. A gente chama de conjugação. É formado uma estrutura, um ligamento do citoplasma entre duas bactérias, uma pontezinha chamada de pile, e rola uma troca de material genético. Ou seja, dá uma variabilidade, pode dar uma resistência a algumas bactérias. Algumas bactérias, quando outras morrem, elas observam o seu material genético, assim vai variando, certo? Existem bactérias que são bem resistentes, são grandes temor da ciência, a superbactéria. Muitas bactérias, elas podem ser eliminadas de forma simples, usando, por exemplo, o álcool 70. O álcool comum que a gente usa, esse de casa,
que a gente usa para passar na mão, ele muitas vezes só vai agir paralisando os micro-organismos. O álcool 70, que geralmente os médicos usam quando tem ferimento, uma cicatriz, alguma coisa, ele sim, ele consegue romper a membrana plasmática da bactéria, levando ela à morte. Então, realmente, o álcool 70 é o mais apropriado. Então, muitas bactérias morrem em fervura, por isso que é recomendado que a gente ferva, né? Os alimentos, o leite, ele vai em uma temperatura altíssima. Agora, tem bactéria que resiste a essas altas temperaturas? Sim, essas, né, que causam maior tensão para a comunidade científica. Então, a gente entendeu como é a reprodução da bactéria, mas a gente se pergunta, mas a bactéria vive do quê? As bactérias vão comer de tudo. Principalmente quando elas vivem em ambientes muito variados, elas vão ter uma nutrição variada. São chamadas heterotróficas. Vão se alimentar de restos de material orgânico, restos de células, né? Existe também as cianobactérias, que são autotróficas. Autotróficas que produzem o próprio alimento. Como? Fazendo a fotossíntese. Existem, então, bactérias que fazem a fotossíntese, mas nessa maioria são heterotróficos. Como nós, hétero, diferente, come alguma coisa, uma outra coisa, para sobreviver à nutrição. Além disso, como essa bactéria ela precisa um pouco mais para viver, além de comer, ela precisa respirar. A gente tem sim muitas bactérias que respiram, que precisam de oxigênio como nós. Existem bactérias aeróbicas que precisam de oxigênio para estar sobrevivendo, né? Para manter, mas elas não têm as nossas estruturas, mas elas precisam de oxigênio. Já tem bactérias que não precisam, que não dependem. São as bactérias anaeróbicas. Inclusive, algumas, o oxigênio fazem até mal, podendo levá-las à morte, né? Respiração. E você muitas vezes tem ideia assim, a bactéria é uma coisa ruim, só faz mal, causa doença? Causa doença? Sim, causa doenças, né? Temos várias, como a cólera, temos o tétano, temos aquela que é causada pela bactéria na urina do rato, né? Você lembra dessa? Leptospirose. Temos outras DSTs como sífilis, gonorreia. Temos outras como a coqueluche, algumas variáveis de tuberculose, meningite, causada por bactérias. Então, pode dar problema? Pode sim. Mas é a única missão da bactéria na Terra? Não, de forma alguma. A bactéria ela é muito importante para a vida na Terra, especialmente com a sua função de decompositora. Gente, se não existisse bactérias e fungos atuando na decomposição, tudo que já morreu estaria, né, amontoado por aí. O que faz com que os nutrientes voltem para o solo, que sumam com o passar do tempo, são os decompositores. Quem são eles? Bactérias e fungos. Então é muito importante. Além disso, as bactérias elas também são importantes no nosso corpo. Temos bactérias no nosso intestino, produzindo inclusive vitaminas pra gente. Temos bactérias que estão aí na superfície do nosso corpo, impedindo que outras bactérias maléficas, muitas vezes elas se instalam no nosso corpo. Ou seja, não veja a bactéria apenas com um ar negativo, bactéria ruim, não. Bactérias são muito importantes para o equilíbrio do ambiente, para a manutenção ali do ciclo dos nutrientes, especialmente o ciclo do nitrogênio. Ou seja, tem sim muita importância a bactéria, além das importâncias mais modernas, mais atuais na biotecnologia. Bactérias são utilizadas, são alteradas geneticamente para a produção de substâncias como pessoas que têm diabetes, que precisam de insulina todos os dias, usam insulinas produzidas por bactérias transgênicas alteradas em laboratórios. Ou seja, mostrando para você outras importâncias de bactérias, né? Também, ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.